Olá para você que nos acompanha através das multiplataformas da Unicatólica, seja bem-vindo ao Unicast, o podcast da Unicatólica. Você que nos escuta através dos streams Deezer, Spotify, seja muito bem-vindo. Você que está nos escutando no trabalho, em casa, através do rádio da Cultura FM 102.1, seja bem-vindo a mais um episódio, hoje com dois grandes convidados especiais. Eu estou aqui diante de dois grandes contadores, que também é administrador, professor Daniel Paiva, coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unicatólica. Estou aqui também frente ao Romerito aí que além de contador, atua hoje aí no segmento da saúde, é também contador, é docente da Unicatólica, então trazendo hoje muito conhecimento para compartilhar conosco. Então você que está chegando agora, senta na poltrona porque está vindo aí mais conhecimento juntamente com o Unicast e os nossos convidados Romerito e Daniel. Muito bem-vindos, desde já agradeço a participação de vocês dois aqui. Queria deixar esse espaço agora aberto para que vocês também pudessem se apresentar, fazer as suas considerações iniciais. Olá, Wendel. Agradeço aí desde já o convite, né? Agradecer aqui também ao nosso contador aqui, Romerito, né? Que a gente vai falar um papo hoje de contador aqui no nosso Unicast, né? Então, assim, só tenho a agradecer a disponibilidade. Então, nós estamos hoje aqui para conversar um pouco sobre essa área. Então, um movimento importante, que eu acredito que a gente deve esclarecer bastante sobre as dúvidas, digamos assim, de quem está nos ouvindo. Então, é uma questão importante para a gente falar na nossa tarde de hoje. Boa tarde, eu agradeço pelo convite, né? O convite da Unicatólica, o convite do meu coordenador, Daniel Paiva. Estou aqui, a satisfação de estar aqui presente, conversando um pouco sobre o perfil do contador, sobre a profissão do contador no mercado de hoje. E a gente tem muito aí a contribuir, né, e a discutir sobre esse assunto que muito engrandece a nossa profissão. Nós vamos tematizar um pouquinho hoje sobre o profissional contador e esse serviço que ele promove e ele faz, que é tão essencial e que nesse momento de pandemia a gente consegue perceber que foi de uma forma ainda mais atuante e eu acredito que muitos empresários, microempresários, conseguiram identificar ainda mais a importância de ter esse trabalho, essa assistência, esse olhar profissional do negócio com esses profissionais que fazem realmente a diferença, né? Mas para a gente começar antes mesmo, Daniel e Romerito, de falar desse serviço essencial, talvez algumas pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo desconheçam da função essencial do contador. Eu queria que vocês trouxessem para cá quem é esse profissional e como é que ele atua. Bom, assim, o contador, na verdade, a essência da nossa área de ciências contábeis, na verdade, é a preservação do patrimônio, né? Então, assim, desde sempre, o contador tem esse perfil, essa atividade, digamos assim, preservação do patrimônio das entidades, né? E esse profissional da contabilidade sempre teve um lugar de destaque na geração de emprego, digamos assim, de assistência aos negócios, né? Então, esse profissional é um profissional essencial dentro desse cenário do mercado atual que a gente está vivendo, né? Cada vez mais competitivo, em que é fundamental para o desenvolvimento, né? Para o crescimento das organizações. Então, esse profissional cada vez mais tem a necessidade de estar sendo valorizado, né, como de fato realmente está hoje, né? Então ele tem essa característica de dar sustentabilidade aos negócios na medida que você faz a orientação adequada para o empresário, né? Na medida que ele trabalha junto com o empresário na recuperação de crédito tributário, por exemplo. Então é um profissional que atua nas mais diversas, digamos assim, assessoria administrativa, né, para dar uma melhor a orientação para o empresário no processo de tomada de decisão. Eu vou pegar aqui termos mais simples e vou pegar aqui vocês dois, o Romerito pode começar também. Na prática, no dia a dia, aqui por exemplo na nossa região, o que é que o contador faz em prol das empresas que solicitam esse apoio e essa ajuda? A contabilidade, né, na sua essência, ela está à disposição dos negócios, né? Como o Daniel estava falando, nós somos uma profissão de assessoria. Então, a contabilidade, ela dá essa assessoria a todos os negócios, a todas as relações, né, de comércio, de prestação de serviço. Então, na nossa região, né, a contabilidade, principalmente na nossa região, onde o pequeno empresário ele precisa dessa assessoria, muitas vezes a maioria dos empresários nos interiores, eles não têm informações, eles têm mesmo
o conhecimento da vida, da experiência, do dia a dia, mas grandes empresários começaram com pequenos negócios e foram crescendo sem uma formação técnica, né? Mas, e a contabilidade está para isso, para dar essa assessoria, né, no crescimento, no desenvolvimento, no cuidado com o patrimônio, né? A contabilidade, pra quem não entende o que é patrimônio, bora desmistificar um pouquinho isso aí, porque talvez a gente esteja até falando um tanto técnico aqui. Sim. E talvez tenha quem está nos acompanhando não entenda. Eu entendo porque eu fiz administração e a minha parte de contabilidade está aqui o grande responsável por essa formação, mas vamos trazer para as pessoas um pouquinho o que é esse patrimônio? Pronto. E falando em patrimônio, né? A contabilidade, muitos acham que o contador é só para os empresários, né? Para as empresas. E o contador, ele está à disposição para o patrimônio das empresas, que são as pessoas jurídicas, e para o patrimônio das pessoas físicas, né? Que em determinado período do ano, está todo mundo muito preocupado com a declaração de imposto de renda. Rapaz, nem me fale. A declaração de imposto de renda, que é um patrimônio da pessoa física. Então, o que é o patrimônio? Tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. São um conjunto de todos os bens, de todos os direitos e de todas as obrigações dessas pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. Então, nós temos bens, né, materiais, físicos ou não físicos. Mobiliários. Tô lembrando aqui dos slides, viu, Daniel? Nós temos direitos, né, que são, digamos, que são bens que são nossos, mas estão nas mãos de um terceiro, são direitos. E nós temos as obrigações, que são os nossos passivos, as nossas contas a pagar. Então, o patrimônio, ele não é só feito do que eu tenho, da minha posse, mas do que eu também devo para alguém. Então, é bens, direitos e obrigações, é o que compõe o patrimônio, né? E pegando aqui o gancho do Romerito, Daniel, ele fala exatamente desse acompanhamento técnico, né? Ter alguém de formação, alguém que conhece, passa anos dentro da faculdade, adquirindo esse conhecimento e que coloca na prática nos seus escritórios, nas suas consultorias. E a gente, pegando mais uma vez aqui o seu gancho, além desse conhecimento técnico, é o profissional que ajuda esses microempresários, esses grandes empresários, médios empresários, pessoas físicas, pessoas jurídicas. Pessoas físicas é todos nós cidadãos que temos aí o nosso registro, e essa pessoa que ajuda, inclusive, a trazer e informar para essas organizações públicas, como, por exemplo, a Receita Federal, aquilo que houve de movimentação, para que a gente não caia aí no famoso leão e para que a gente consiga, inclusive, para além desse trabalho, né, Daniel, a gente consiga ver um pouquinho como é que a gente está enxergando a nossa empresa, né, em valores. E é esse profissional que realmente é essencial, né, Daniel, estar presente nas empresas e nas organizações. Sem dúvida, Wendel, sem dúvida. Então, assim, durante esse período de pandemia, isso ficou muito mais visível, né? Por quê? Porque por uma série de mudanças, né? Então, assim, você teve lá mudanças trabalhistas muito, muito abruptas, ou seja, muito de imediato, né? A gente teve lá suspensão de contrato de trabalho, a gente teve lá paralisação de contrato de trabalho. Então, uma série de normas, digamos assim, uma série de legislação trabalhista, previdenciária, entre outras, né? Que o contador era aquele profissional que muitas vezes é a única assessoria que o empresário tem, né? Que estava ali no dia a dia, né? Estudando, né? Estudava uma legislação hoje, amanhã já mudava. Então, assim, ele estava ali diariamente, né? Digamos assim, para assessorar da melhor forma possível o empresário, né? Então, assim, para que o empresário tome as melhores decisões, né? Então, essa assessoria qualificada, ela ficou muito mais visível nesses últimos 2 anos, nesse período de pandemia. Então, a gente teve também, né, a questão de tributos, né? Você teve lá digamos assim, postergação de recolhimento de tributo. Então, assim, uma série de situações em que o contador ele foi decisivo na manutenção dos negócios, né? Então, assim, ele foi decisivo na manutenção dos negócios, foi decisivo na manutenção dos empregos, né? Porque, assim, uma medida, tudo que você consegue trabalhar em conjunto com o empresário, em que o empresário ele tem a possibilidade de ter uma minimização do seu custo, e ele acaba, de uma certa forma, mantendo o seu profissional, né, os seus colaboradores, para que ele possa, digamos assim, permanecer naquela organização quando ela volte à sua normalidade. Foi o que aconteceu muitas vezes. Rapaz, eu dou por visto o trabalho do contador na hora da redução aí, da jornada de trabalho. Boa sorte para vocês, viu? Só complementando aqui a fala do Daniel,
Todos nós, né, além dos profissionais de contabilidade, eu acho que todos nós, o mercado como um todo, a economia como um todo, foi pega de surpresa com essa pandemia, né? Foi todo mundo pego de surpresa. Mas os empresários, especialmente, eles tiveram que tomar decisões do dia para a noite, né? Decisões estratégicas para manter o emprego, né? A relação trabalhista, a relação tributária, né? Fiscal. Muitos tiveram que fechar seus negócios, né? Então houve redução nas vendas, né? E mantendo até as despesas, né? Os custos eram os mesmos, as despesas eram as mesmas, mas as vendas, as receitas, né? Tiveram suas quedas, suas reduções. E aí quem poderia ajudar essas pessoas que foram pegas de surpresa, né? A maioria desses empresários só tínhamos mesmo o contador para dar essa assistência, essa assessoria e orientar, né? O que fazer nesse momento, né? O Daniel falou muito bem aí sobre as relações de trabalho. Então, esse momento, né, esses 2 últimos anos, houve aí um grande aumento no desemprego, né? Porque as empresas realmente, muitas empresas fecharam, infelizmente. Outras empresas tiveram que realmente fazer rescisões, demitir muitos empregados. E essa carga de trabalho dos novos contratos, de redução de contrato, de suspensão de contrato, de rescisão de contrato, tudo isso caiu no colo do contador, né? Por isso que eu desejo a vocês boa sorte, que eu acredito que ainda tá rolando aí muita coisa. Sobra a gente, às vezes, a pandemia, e aqui valorizando os profissionais médicos, os enfermeiros, a equipe da saúde, mas é de fato algo que desencandeia para todo mundo e para todas as profissões. Eu acho que todo mundo foi atingido, e se for para a gente chamar de herói, eu acredito que nós vamos chamar muitas profissões de heróis. Exatamente. Porque conseguiram, por muitas vezes, salvar a vida daquela empresa, que consequentemente conseguiu manter alguns empregos ou manter todos os empregos, né? E vocês foram realmente, os médicos salvaram vidas e vocês ajudaram a salvar as empresas. Perfeitamente. A gente gosta muito de falar isso, né, nas aulas também, que nós somos médicos de empresa, né? Exatamente. A gente dá essa consultoria, a gente consulta as empresas sobre a realidade que elas estão vivendo e a gente tenta encontrar um diagnóstico, né? Como cuidar dessa empresa, como tratar, quais são as estratégias para manter, para crescer, né? Para aumentar o patrimônio, que é, como a gente falou no início, o objeto da contabilidade, que é melhorar, crescer o patrimônio dessas pessoas, né? Daniel, você falou agora há pouco dessa nova forma de trabalhar que esse profissional teve que se adaptar também, assim como outras profissões, inclusive dentro do home office. A gente estava acostumado a ver um certo padrão do contador. Era o empresário que ia até o escritório ou mandava aquela pessoa responsável por toda aquela parte contábil, financeira da empresa, até lá. E aí a gente começa a ver uma nova figura, uma nova roupagem do contador. Conta pra gente um pouquinho aí dessa modernização, dessa informatização da profissão, que eu acredito que vai ficar aí alguma coisa se não ficar essas novas tendências, né? Assim, Wendel, quando eu comecei a trabalhar na área contábil, lá há alguns anos atrás, né? Então a gente tinha, digamos assim, um cenário que tinha perspectiva de mudanças, né? Mas essas mudanças aconteceram ao longo do tempo e elas foram muito, muito rápidas, né? Então, com esse processo da pandemia, acaba que essas mudanças, com o incremento aí da parte da contabilidade propriamente digital, né? Hoje a parte contábil praticamente tudo é digital, as obrigações acessórias, entre outras, né? Então, essas mudanças, elas foram uma mudança que já tinha iniciado, né? Mas elas foram aceleradas durante esse processo. Então, os escritórios, de uma forma geral, hoje, digamos assim, estão totalmente digitalizados, né? Então, assim, hoje a parte da contabilidade toda digital, você utiliza lá a robotização para fazer lançamento, entre outras, né? Então, você tem, por exemplo, grandes escritórios que tinham lá um espaço gigante, né, digamos assim, para comportar a sua equipe de trabalho. Então, hoje viu que é o seguinte, dá para você fazer, boa parte do seu pessoal, dá para fazer rodízio no local de trabalho. Então, você acaba diminuindo a estrutura física, por exemplo, né, porque você dá para otimizar
com essas novas tecnologias, né? Então, o profissional da contabilidade hoje, ele trabalha, né, faz suas atividades da sua casa. Então, assim, é uma questão assim, muito tranquila em relação a isso, essa facilidade, né, para a questão do processo mais digital. A gente recebeu uma convidada aqui, professora Fabíola, e eu comentava exatamente ela com isso. As novas casas no pós-pandemia vão ter um novo cômodo, que são os escritórios home office, né? Porque eu acredito que muitas dessas profissões, inclusive eu conversava com uma pessoa de uma outra cidade, fazendo uma visita, e ela dizia que de fato está acontecendo esse rodízio, né? Existem profissionais que vão até quinta-feira e a sexta já está no home, e outras realidades são os primeiros dias da semana, e isso o colaborador continua entregando o que a empresa deseja, aquela demanda, e há de fato uma redução de custos, porque eu diminuo no café, eu diminuo no ar-condicionado daquela sala, eu diminuo na luz, né? E eu consigo muitas vezes até estar mais próximo do meu cliente, porque a gente criou outros canais. Por mais que ele não vá tomar esse cafezinho comigo, mas hoje ele tem meu telefone, hoje ele pode fazer uma videochamada, a gente pode estar aí num webinar, numa conferência, né? E acaba que muitas vezes a gente até brincava também em outro podcast aqui, dizendo que a gente também foi para as cozinhas, né? Então eu ganhei um espaço ali de terapia também, que é cozinhar, e muitas vezes eu acabo até esticando o meu horário de trabalho porque eu estava fazendo outra atividade home, e eu consigo estar um pouco mais flexível a isso, atendendo a outros horários, que hora o escritório, quando baixava as portas, eu encerrava por ali. E a pergunta vem disso. Mediante a esses novos cenários em que nós passamos a viver agora, com essa retomada gradual, que áreas vocês acreditam que pode e vão se tornar tendência dentro da contabilidade? Peguei vocês? Não. A gente, recentemente, inclusive, nós realizamos aqui para os alunos de Ciências Contábeis um evento onde a gente trouxe alguns palestrantes exatamente para falar sobre as novas tendências, né? E, na verdade, a gente, foi um tema até exatamente nessa área, as novas tendências e quais os desafios para essas novas tendências, né? Então, a gente sabe que ao longo dos anos as tecnologias estão avançando muito rápido e a gente estava todo mundo já se adaptando a isso, só que a passos lentos, né? Realmente, como o Daniel disse, todo mundo teve que acelerar durante a pandemia o que já se esperava que ia acontecer, que era utilizar tecnologias, né, novas tecnologias para agregar o nosso trabalho. Então, a parte robótica, onde a gente antes utilizava um funcionário para passar o dia lançando a nota fiscal, né? Hoje a gente não precisa mais, a gente tem um aplicativo que importa todos esses arquivos, não preciso perder tempo lá digitando, né? A gente tem aplicativos que controlam o horário do trabalhador, da hora que ele começou a trabalhar, o ponto eletrônico, né? E aí tem diversas ferramentas que a gente fala sempre em aplicativos, porque realmente tudo se resumiu ao celular, né? A gente tinha muitas ferramentas, muitos softwares que estavam numa máquina de computador, mas que hoje o celular ele consegue... É um aliado de vocês. Sem dúvida, né? É o principal aliado, né? Principalmente, como você disse, para manter o seu cliente próximo, né? Ter o celular pessoal agora do empresário e o empresário ter o do contador para socorrer nos momentos de decisão, de tomada de decisão, né? Que nós somos esse assessor para ajudar nas tomadas de decisão. Então, acho que as tecnologias, essas novas tendências tecnológicas, né? Vieram para ficar, né? O home office, como você citou, que hoje acontece, né? Ele também veio para ficar. Esse formato híbrido que a gente trabalha, né? Em determinado horário eu estou presencialmente, em outro horário eu estou em casa no meu home office virtual. Isso também veio para ficar, com certeza, porque, como você falou, existe a redução de custo, né? O conforto, o bem-estar do próprio trabalhador, né? Então, eu acho que isso vai contribuir muito. A partir de agora, isso vai ter continuidade, sim. E eu acho que até humaniza mais o trabalho, no sentido... Eu tenho um amigo que ele falava o seguinte: olha, a minha filha nasceu na pandemia. E por ter criado, não estar de fato no local de trabalho, por conta do isolamento social, esse profissional ele ficou em casa, no home.
A gente sabe que os laços e os vínculos, principalmente nesses anos iniciais da vida do nosso filho, é muito importante, né? E ter a oportunidade de diariamente acompanhar esse crescimento, essa evolução, é muito satisfatório. E eu conheço casos de pessoas que não conseguiram voltar para o trabalho por conta do filho. E isso eu estou dando esse exemplo porque dentro da minha casa existe um fato como esse. A minha cunhada engravidou e na hora de voltar não voltou. Sim. Né? E por conta do filho, da criação. E essa modalidade, inclusive, permite com que a gente fique mais próximo da família, trabalhando, executando as nossas atividades. Eu acho só importante comentar aqui também, porque a gente é da área prática e da docência, né? Eu ia falar isso, mas que bom que você está falando. Então, a gente consegue trazer essa informação, além de para a nossa vida profissional, da prática, né? do acesso aos clientes, como a gente está falando, assessoria às empresas, mas também para a docência. Né? A docência também teve que se adaptar e se reorganizar estrategicamente, utilizando das tecnologias também. A gente tem feito aí esse semestre, acho que a gente está conseguindo fazer um semestre muito rico para o nosso curso, porque a gente está conseguindo realizar eventos e trazer palestrantes importantes, renomados, e que a gente consegue fazer isso virtualmente, que se não fosse no período anterior, isso teria um custo maior para a gente, de deslocamento, de trazer um palestrante. Ou às vezes até impossível, né, gente? Às vezes por questão de agenda, dificuldade. Exatamente. Era muito difícil trazer um palestrante, uma pessoa que a gente queria muito por experiência, por conhecimento técnico. E a gente consegue agora sim realizar eventos com pessoas renomadas e ter esse acesso a essas pessoas e colocar os nossos alunos disponível a esses eventos, né, a trazer novos conhecimentos técnicos e práticos. Né? Eu não vou longe, eu mesmo. A gente geralmente faz essas palestras nas escolas, quando a gente é convidado, e para a gente montar uma agenda, por exemplo, vou pegar aqui sua cidade natal, Senador Pompeu. Para mim sair daqui de Quixadá para Senador Pompeu, eu tenho que ter no mínimo 2 horas de transporte, né, para me deslocar até lá. Tenho mais 2 de volta. Eu tenho aí pelo menos 1h30 de palestra. Eu tenho a recepção antes de começar a palestra. Aí eu tenho um intervalo, eu tenho a gasolina, eu tenho tempo, eu tenho a alimentação, eu tenho a equipe que vai comigo. E quando eu encurto o caminho numa palestra digital, por exemplo, eu entro 5 minutos, faço aquela 1h30 ali, encerrou, estou no meu ambiente de trabalho e consegui entregar a mesma proposta, a mesma ideia e encurtar esses laços, esses caminhos e otimizei mais de meio dia de trabalho. Né? Então exatamente. É algo muito bacana. Só a questão, voltando um pouco ainda, a questão lá da questão, né, da importância da gente trabalhar as tecnologias, né, principalmente no ambiente de home office, né? Então a gente pega o seguinte, né, o contador, na sua essência, né, digamos assim, entre outras atividades, a parte de custos, né, é uma das suas especialidades. Então, assim, exatamente. Uma das grandes dificuldades do empresário, do empresário hoje, por exemplo, é você chegar ao seu custo, né, encontrar o seu custo de produtos vendidos. Né? Então, assim, é uma atividade árdua, por exemplo. Né? Então, assim, quando você consegue otimizar as suas relações de trabalho, né? Por exemplo, você deu o exemplo da pessoa que teve que se ausentar, teve que se afastar do trabalho, né, digamos assim, nessa situação. Então, assim, muitas vezes, quando as famílias, digamos assim, decidiam pela paternidade e maternidade, por exemplo, ficava inviável permanecer no trabalho devido a uma situação de que, digamos assim, por uma escolha familiar. Né? Então, assim, o que acontece? As empresas, as organizações perdiam muitos profissionais qualificados por uma decisão, obviamente, né, a pessoa tomava uma decisão de dar uma pausa na carreira, então perdiam, digamos assim, talvez, né, a sua força de trabalho, né, esse profissional valorizado, que é extremamente difícil você substituir profissional dessa natureza. Né? Então, assim, a partir do momento que você consegue inserir tecnologias no ambiente de trabalho, seja na contabilidade ou não, em que você consegue, digamos assim, permanecer com aquele profissional e trazendo a essência que é o seguinte, eu vou medir, digamos assim, o resultado desse meu profissional pelo que ele entrega, né? Não só pelo que ele está batendo ponto. Exatamente. O cara pode estar batendo ponto lá todo dia, mas se ele não entrega, uma proposta de valor, se ele não entrega, digamos assim, resultado do seu trabalho, né? Então, assim, até que ponto isso é vantajoso, né? Então, se você consegue flexibilizar a jornada de trabalho, você consegue fazer com que esse cara ele entregue, digamos assim, até mesmo mais do que ele tivesse na atividade,
digamos assim, na local físico, por exemplo, então isso é fantástico, né? Então você pega também, por exemplo, a questão da robotização, da informatização dentro da área contábil, né? Então o contador ele pode trazer para a sua atividade o seu perfil de analista, o seu perfil de consultor que realmente você deve... até algum tempo atrás, mas você informatizar, vai acabar a atividade de contador? A gente viu que não, é exatamente o contrário. O cara vai ter tempo de atender o cliente, ele vai ter tempo de fazer suas atividades, digamos assim, de analista, de avaliar realmente aquelas informações. Então isso é fundamental, então isso é fantástico, porque ele vai ter mais tempo de estar, digamos, sair do operacional e ir para a parte estratégica, né? Então, muito bem. E Daniel, eu vou pegar aqui um pouquinho desse entendimento do que você vem falando. A gente está muito focado agora nas novas tendências, pandemia, mas para além desse trabalho home office do escritório, esse profissional pode estar atuando em outras áreas, né? Exatamente. E eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho dessa realidade, porque eu sei que o contador está em muitas, né? Seja na realidade privada, seja na realidade pública. Traz para a gente um pouquinho onde é que esse profissional hoje pode estar inserido. Pronto, então assim, o profissional da contabilidade ele pode ter diversas áreas. Por exemplo, eu atuo, além da docência, obviamente, né, eu também sou diretor administrativo financeiro de unidade de saúde, né, mais conhecido como a Policlínica Xadá, que é o consórcio aqui, que envolve aí 10 municípios da região, né. O Romerito também, né, atua, digamos assim, como diretor administrativo financeiro e também contador lá da Hospital Maternidade. Hospital Maternidade, né, que é uma unidade confessional, de saúde, de né? saúde, né? Então, assim, é uma questão de que você pode atuar nas mais diversas áreas. Por exemplo, na contabilidade pública, por exemplo, na atividade pública, tem digamos assim, um campo também grande de atuação profissional, muito vasto na área de consultoria, na parte de assessoria, na parte de perícia, né? Então, assim, tem um leque muito grande de opções aí para você trabalhar nessa área. Então, gostaria de passar o Romerito também, de complementar em outras áreas. A gente tem realmente uma profissão muito vasta de atuação, né, de mercado. Então nós temos, além da contabilidade gerencial, que é essa que a gente fala com mais de costume, né, a contabilidade pública, né, os contadores públicos que às vezes atuam tanto na contabilidade como na controladoria, né, das instituições públicas. A gente tem profissionais especializados, né, que aí precisam de realmente uma especialização maior, que é a perícia contábil. Então a gente tem peritos contadores. Estou visto por salário do negócio desse. E temos também uma outra atividade especializada, que é a auditoria contábil. Então, muitas empresas elas são obrigadas no mercado até a auditoria contábil. Todas essas grandes empresas que estão na Bolsa de Valores, né, elas são obrigadas a receber o auditor, né, contador, auditor, para fazer suas análises. Então, nós temos o professor, né, o docente, né, o controlador, o contador financeiro, né, contador bancário, que está mais relacionado às instituições bancárias, e aí, né, os concursos também, que abrangem muitas vagas para a área pública que a gente estava falando agora. Então realmente tem muita coisa para atuar. Tem muito campo aí de atuação. E pessoalmente eu acho que é uma opinião, e eu acho que é uma visão mesmo de mercado, raramente, eu não conheço nenhum, existe um contador desempregado. Graças a Deus. Porque eu acredito, por mais que ele às vezes a gente tem essa visão, eu vou ser contador, vou abrir o meu escritório, e não necessariamente, né, mas você pode, aqui, né, coincidentemente, 2 profissionais contadores que enveredaram e hoje são da parte administrativa e financeira de instituições. Fazem parte aí da gestão administrativa e financeira de 2 grandes instituições de promoção à saúde, né? Exatamente. Então a gente enveredou nessa área, mas a gente não deixa de ter todo o nosso conhecimento técnico na área de contabilidade, que eu acho que agrega ainda mais, né, porque a gente faz uma parte ali, uma parte gerencial, administrativa e financeira, e a gente consegue contribuir com a contabilidade, porque a gente tem esse olhar do que é que a gente precisa preservar, que é o patrimônio dessas instituições, né? Olha, eu peguei agora aqui uma cópia do nosso tempo e eu estou espantado como é que esse tempo passou tão rápido. Mas eu queria esticar ainda aqui uns minutinhos com vocês, porque uma fala que o Romerito trouxe, que é uma grande verdade.
Agora a gente vai puxar um pouquinho aqui o sarno para o curso de Ciências Contábeis da Católica. É ótimo. Porque a gente consegue perceber que esse curso, os profissionais que estão inseridos hoje em sala de aula para transpor esse conhecimento para os nossos alunos, são profissionais que não estão única e exclusivamente estudando, lendo livro e aplicando aula. Mas vocês, durante o dia, estão na ativa, estão na produção, estão vivendo de fato a contabilidade. E eu fico imaginando quantos cases de vida real e na nossa realidade, no nosso contexto, vocês conseguem absorver e aplicar e trazer esse conhecimento para a sala de aula. Nas entrelinhas, eu quero dizer o seguinte: essa formação que nós já dissemos aqui e que eu costumo dizer que é uma formação sólida, integral, é de fato isso. Por quê? Eu tenho profissionais de mercado trazendo esse conhecimento para dentro da sala de aula. Então, não é só o conhecimento empírico. Eu estou com diante aqui de dois grandes profissionais, e se a gente for elencar os outros profissionais que fazem parte desse portfólio de docentes do curso de Ciências Contábeis, eu diria a mesma coisa. Sim. Né? Então, fala um pouquinho para a gente, então, Romerito e Daniel, da realidade do curso de Ciências Contábeis aqui da Unicatólica, que eu acredito que, partindo do corpo docente, já é um grande diferencial. Pronto, assim, o nosso curso de Ciências Contábeis é o curso mais tradicional aqui da região em termos de graduação, né? E nós já estamos aí há 17 anos de mercado, já tivemos aí durante esse período inúmeras avaliações do ENAD, sempre muito bem sucedida. 4 estrelas agora, não foi, 4 Daniel? estrelas aí no guia de faculdades aí do Estadão, tá, gente, de São Paulo. Do Estadão em São Paulo. Nós somos a única, digamos assim, do Sertão Central, o único curso de Ciências Contábeis do Sertão Central que está, né, e uma das poucas do Ceará que está nessa questão do 4 estrelas do Estadão, tá? Então, assim, isso é o nosso reconhecimento externo, né? Porque na comunidade acadêmica, na nossa região, a gente já tem esse reconhecimento ao longo desse período, né? Então, assim, o nosso curso ele também teve uma flexibilização muito importante, né, digamos assim, principalmente por atender diversas cidades, digamos assim, do interior do estado, né, no Sertão Central, que é a questão da modalidade mais semipresencial. Então, assim, para dar mais flexibilidade ao aluno, a gente tinha muito problema de deslocamento, muitas vezes o pessoal morava lá em Milhã, Senador Pompeu, que são municípios mais longe, né? O Romerito, eu acredito que quando fez graduação vinha todos os dias, né? Pegar ônibus, indo e voltar todo dia. Eu me recordo dessa época que ele pegava os ônibus. Pronto, 4h30 então, da tarde, lá em Senador Pompeu. Você vê que a gente valoriza, digamos assim, o nosso egresso, né? O Romerito foi egresso aqui do curso, né? Então, aqui tá outro, né? Viu? Voltando aqui como docente, né? Então, assim, já há algum tempo, obviamente, profissional super qualificado. Então, assim, a gente vê como a gente... durante esse período todo, a gente sempre buscou a qualidade do nosso curso, das nossas atividades. Então, assim, a gente tem esse portfólio aí bem interessante aí, que agregou muito a nossa região durante esse período. E, Daniel, você pode até falar também a respeito desse novo tempo em que nós tanto tocamos aqui, esse tempo de pandemia, e o próprio Romerito trouxe, que foi o ensino também, né? O ensino ele teve que se readaptar a essas novas realidades, e a Unicatólica também disparou na frente no ensino digital. E você também está à frente do curso de Ciências Contábeis 100% digital, não é isso? Exatamente. Então, para quem mora longe, quem não está no Sertão Central, está vendo a gente em São Paulo, Amazonas, Rio Grande do Sul, em qualquer parte do país, também pode fazer e ter essa experiência com esses professores também na modalidade digital. Exatamente. Nosso curso 100% digital, ele está com uma grade fantástica, né? Ele está com um curso muito bem estruturado, pensado realmente, pensado por nós, né, Romerito? Para, digamos assim, para um curso de contabilidade realmente para formar bons profissionais, né? Então, assim, hoje nós temos uma infraestrutura muito boa em relação... Nosso atendimento é diferenciado, né? A gente tem atendimento... Nós somos, talvez, o curso digital mais presencial. Mais presencial. A gente costuma falar isso, que é o curso digital mais presencial aqui da nossa região. Sem dúvida, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, nas nossas disciplinas de práticas, por exemplo, a gente tem softs, digamos assim, da Fortes Tecnologia, né, que é um software mais complexo, né? Um grande parceiro, que inclusive estava dando palestra para a gente essa semana, ou seja, o vice-presidente da Fortes, que hoje é uma das grandes empresas aí. Então, assim, a gente tem essa preocupação de
ter a mesma qualidade do presencial, do semipresencial, também no digital. Então, assim, a gente tem essa grande preocupação em trazer toda essa preparação que a gente tem no presencial também para o curso digital. Só complementando, o Daniel puxou a minha sardinha, né, para ele aí, falando das disciplinas práticas, né, e a gente, quando começou a pandemia, começamos a estudar como que a gente vai trazer, que a gente tem muitas disciplinas práticas no curso, como a gente vai trazer a disciplina prática para esse momento de pandemia, para o que é virtual, né. Então a gente desenhou o curso, né, fez toda a estratégia e nós conseguimos, né, trazer disciplinas práticas, falando aí da Forte, né, que é um parceiro da Unicatólica, a Forte Tecnologia, e a gente conseguiu trazer um software para dentro das disciplinas práticas, onde a gente não perde a qualidade, né, desses casos que você acabou de citar, aí, esses casos do dia a dia do contador, né, para dentro da sala de aula, né? Então é bacana você falar isso, porque às vezes a gente pensa que o curso de Ciências Contábeis, por ser um curso aparentemente teórico, ele não teria um campo prático. E eu sei bem que dentro dessa infraestrutura que hoje a Unicatólica oferece, existem laboratórios de informática com esses softwares instalados, e o aluno sai aí da sala de aula e vai para uma outra sala de aula, agora uma sala informatizada, para viver na prática aquilo que foi lecionado lá onde estava a lousa. Exatamente. Outra coisa que é a vantagem assim, de ter profissionais já atuantes, né, não só docentes, mas também atuantes no mercado, são a nossa rede de relacionamentos, né? Nós temos também no curso disciplinas de estágio, né? Então a gente consegue colocar todos os nossos alunos na prática mesmo, como eu digo, dentro de uma empresa, para viver, né? Não só para ouvir os casos que a gente tenha para falar da nossa experiência, mas para viver as experiências dele. Então a gente tem muitos parceiros na região, né, no Sertão Central como um todo, que conseguem absorver, receber esse nosso aluno para dentro da sua empresa, do escritório, né? Eu mesmo lá no hospital recebo estagiários na contabilidade, lá no setor de contabilidade, para ele viver, né, e ele mesmo receber essa experiência na vida real, né? Então um grande benefício do curso, né, e da Unicatólica, que são esses parceiros que nós temos em toda a região para receber o nosso aluno, né, para aplicar o seu conhecimento absorvido na faculdade. Exatamente, também complementando aqui também, né, a gente também, por exemplo, há uma semana atrás, um contador egressa aqui do nosso curso, né, que hoje é um profissional super valorizado, para você ter ideia. Ele iniciou, por exemplo, o escritório dele lá em Fortaleza e sentiu a necessidade de abrir um outro escritório aqui em Quixadá, uma filial aqui em Quixadá, né? Então, assim, ele disse: Daniel, inicialmente eu estava prevendo uma coisa, mas está muito além do que eu estava prevendo, né? Então, assim, eu preciso dedicar muito mais aqui em Quixadá porque está crescendo muito, né? Então, um profissional digamos assim, com a carteira de cliente muito boa, né? E assim, buscando estagiários, né? Então, assim, para auxiliar nas suas atividades, né? Então, contratou, por exemplo, um egresso também do curso, já estava atrás de mais um orador de estagiário para implementar aí a sua, digamos assim, dentro da sua equipe de trabalho, né? Então, e também lá no consórcio, a gente também dá prioridade para a gente contratar, por exemplo, né, os nossos estagiários, que é para a gente valorizar, por exemplo, esse profissional, né? Então, a questão é importante da gente abrir esses campos de estágio. E eu falei agora há pouco que eu não conheço um profissional contador, né, da contabilidade desempregado, porque a gente nesse momento tem até dificuldade de encontrar gente que está, né, que está precisando de uma vaga, porque está todo mundo, graças a Deus, alocado em algum lugar, num emprego, já fazendo suas atividades. Então a gente ainda tem vaga, né, inclusive, de estagiários, porque os nossos alunos conseguem mesmo entrar no mercado facilmente e consegue estabilidade, né? E aí Louvado seja Deus. E aí é um grande diferencial que a gente consegue, o mercado consegue absorver os nossos alunos com facilidade. E com facilidade por conta da qualidade do ensino que eles recebem aqui. Não tenham dúvidas disso.
Se esse episódio não foi o maior, ele está entre os maiores já gravados por esta equipe. Romerito, Daniel, queria demais agradecer aqui a participação de vocês, dizer que o Unicast vai estar aqui sempre de portas abertas para vocês trazerem esses egressos, para vocês trazerem os alunos, para a gente falar de temas bacanas, de relevância social. E fiquem à vontade, queria também deixar aqui o espaço aberto para vocês deixarem as mensagens finais de cada um. Bom, gostaria de agradecer o espaço, né? Agradecer o Wender. Para mim, estar falando aqui com você, Wender, é um motivo de uma grande alegria e satisfação pela nossa relação aqui, desde aluno, né? Então, assim, desde e hoje colega de trabalho, assim. Era cri-cri, viu, gente? Então, só assim, passava quem sabia. Então, assim, é bom demais a gente ver esse engrandecimento, né, do profissional. Então, assim, nosso curso está com inscrições abertas, né? Então venham para o nosso curso de Ciências Contábeis, que a gente vai ter uma satisfação imensa de estar recebendo vocês, tá? Então a gente tem muito aí a agradecer. E é isso, estamos sempre de portas abertas para recebê-lo, tá certo? Então fica aí o nosso convite para cursar Ciências Contábeis. Romerito. É isso. Então eu também só agradecer por esse momento, né, que foi cedido para a gente como curso, né, para nós como profissionais, falar um pouco dessa profissão, da nossa profissão que a gente se empenha todos os dias, né, para valorizar, né. Então, como o Daniel falou, o curso Ciências Contábeis está aberto para você vir conhecer um pouco dessa estrutura e do que a gente tem preparado para essas pessoas. E muito obrigado. Estamos à disposição também para outros momentos. E é isso. É isso aí. Então, para você que está nos acompanhando através aí das multiplataformas onde a Unicatólica está disponível, você que está nos acompanhando no rádio, a gente queria imensamente agradecer também a sua paciência, a sua audiência, e nós voltamos muito em breve com mais edições do Unicast, o podcast da Unicatólica. Tchau, tchau!